ao vivo no Instagram. Quem está no Instagram, vai para o YouTube, porque aqui vocês vão conseguir ter uma qualidade muito melhor e vão conseguir aprender muito mais nessa aula. E essa aula de hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante para você que tem uma marca, para você que tem um negócio, que é sobre como perder a vergonha para gravar stories, como aparecer nos stories da sua marca, o quanto isso é importante para o crescimento do seu negócio. E para a gente começar assim essa aula, quem está no Instagram vai para o YouTube, tem o link lá no meu perfil, entra lá, que a gente vai falar sobre como perder a vergonha de gravar stories. Então, uma aula assim importantíssima para você que tem uma marca, que tem um negócio. Então, vamos começar a conversar aqui. Primeiro, quem está chegando agora aqui no YouTube, quem nunca assistiu uma aula, nunca assistiu uma live, deixa aqui o arroba do seu negócio, coloca aqui para a gente poder seguir, para que outras empreendedoras também conheçam a sua marca, conheçam o seu negócio e conheçam também as estratégias que você está aplicando na sua marca hoje. Por quê? O que acontece, mulher? Quando a gente começa a se tornar uma estrategista, quando a gente começa a entender sobre estratégias, principalmente do Instagram, quando você começa a ver uma postagem, quando você começa a ver um conteúdo, você para de olhar superficialmente para ele, você começa a tentar analisar quais são as estratégias por trás desse conteúdo. Então, nada é só conteúdo, tudo tem uma estratégia por trás. Então, deixa aqui o arroba da sua marca, coloca o seu nome, coloca de onde você é, para que as outras empreendedoras também comecem a seguir você e para que a gente comece a analisar as estratégias uma da outra. Por quê? Porque essa é a melhor forma de você aprender as principais estratégias do Instagram, os principais cases, os principais conteúdos que funcionam. É analisando o conteúdo que já funcionou de outras pessoas. E aí, para a gente começar essa live de hoje, eu quero me apresentar. Tem muita gente que começou aqui a me seguir recentemente. Então, eu quero contar um pouquinho para vocês da minha história e do porquê que eu estou aqui hoje. Então, sou empreendedora desde toda a minha vida, né? Desde que eu me conheço por gente, eu empreendo. Já fiz muita coisa. Já tive uma marca de roupa, já vendi couro de peixe, já tirei foto de grávida, de aniversário de 15 anos, de tudo que vocês podem imaginar nessa vida, eu já fiz um pouquinho. Mas a minha grande virada de chave da minha vida foi quando eu comecei a empreender com a Biorgila há 3 anos atrás. Então, há 3 anos atrás, eu peguei algumas argilas que tinha em casa, tinha R$100 no bolso, na época eu estava fazendo meu doutorado, não tinha bolsa, não tinha muito como fazer muita coisa ali. Peguei R$100 do que eu tinha, apliquei no meu negócio, comprei uns potinhos, comprei umas argilas e comecei a vender para as minhas amigas. Mas o negócio deu muito certo. Eu tinha um dos pontos principais para você abrir um negócio, que é um espaço no mercado, que é uma lacuna dentro do seu mercado. Por quê? Porque na época, quando eu abri a marca, não tinha tantas variedades de cores dos meus concorrentes nos mercados. Então, eu consegui ganhar espaço muito fácil. Então, dentro de um ano, eu tirei uma empresa que estava dentro do meu quarto, que eu vendi para as minhas amigas, e consegui escalar e colocar dentro de distribuidoras que entregaram para mais de 300 cidades em menos de um ano. Nós estávamos entregando nosso produto para mais de 3 estados no Brasil. Então, um negócio que começou com R$100, do nada eu comecei a ter pedidos de 10, 20, 30 mil reais em produtos, por conta dessa alta escala que a gente tinha, porque a gente começou a trabalhar com distribuição. Mas nesse meio tempo, nesse período de um ano que eu trabalhei para fazer tudo isso acontecer, eu foquei muito no físico. Então, eu foquei muito em vender os produtos para as lojas, em colocar minha marca nos mercados, e eu esqueci de um detalhe, assim, muito importante, que era focar no digital. Aí eu comecei a ter alguns problemas. Por quê? Porque eu tinha todos os meus produtos na loja, mas as pessoas não tinham conhecimento da minha marca, porque eu não tinha fortalecido a minha marca no digital. Então, a pessoa, ela chegava numa loja, por mais que ela achasse interessante, por mais que fosse um produto bom, ela pensava 2 vezes se ela realmente precisava daquilo, porque ela ainda não tinha esse desejo dentro dela, ainda não tinha ativado esse gatilho dentro dela, que é fazer com que ela chegue numa loja pedindo o meu produto, que
que ela não precise conhecer ele na prateleira, mas que ela saia de dentro da casa dela com a intenção de comprar o meu produto. Então, esse é um dos pontos principais do motivo de você ter que estar na internet hoje. Se você tem uma marca, se você vende um produto, você precisa estar no digital. Se você não está no digital, você não está em lugar nenhum. E aí a gente começou a trabalhar o marketing dentro da Bio há 2 anos atrás. Então, há 2 anos atrás eu já fazia tráfego, quando assim, quase ninguém que a gente conhecia tinha como, era comum as pessoas fazerem isso. Há 2, 3 anos atrás, você não ouvia muitas pessoas falarem sobre isso. E aí eu mesma fazia o tráfego, eu mesma gerenciava, então eu aprendi um pouco sobre essa parte também para trazer a marca para o digital. E hoje, nesse meio tempo, nesses 3 anos que eu empreendi, eu conheci muita mulher, mas muita mulher mesmo, que tem produtos incríveis, que tem uma marca sensacional, mas que não consegue colocar o seu produto no digital, que não consegue fazer com que você venda esse produto. E o que eu mais ouvia das pessoas quando elas pegavam a Bio, quando elas pegavam uma caixinha, quando elas ganhavam um produto, era: nossa, Ana, seu produto é incrível, o mundo precisa conhecer ele. E eu tenho certeza que você também escuta muito isso, de que o mundo precisa conhecer o seu produto. E é por isso que nós estamos aqui hoje, para conversar sobre como fazer o seu negócio se posicionar no digital. Porque depois que eu tive esse estalo da Bio, que eu entendi que não adiantava nada ela estar no físico e não estar no digital, eu comecei a estudar marcas e todos os tipos de marcas que vocês conhecem, de todos os nichos, quais são as estratégias que eles usam, por que que eles se posicionam, por que que eles fazem sucesso no digital, por que que eles estão lá, como que eles conseguiram crescer tanto em tão pouco tempo. E existe uma coisa que tem por trás de todas as marcas, todas, absolutamente todas, que é estratégia. Você não vai ver nenhuma grande marca ou marcas que já estão ali com uma estratégia feita, chegar numa data como, por exemplo, o Dia dos Namorados e não fazer nenhum post, não fazer nenhuma ação, não fazer nenhuma campanha de vendas. Por quê? Porque a campanha de vendas deles do Dia dos Namorados já estava pronta há um mês atrás. Então, sempre que você tem uma campanha, que você tem uma ação, ela tem que estar pronta antecipadamente. E tudo isso é resultado de estratégia. E nos stories, quando você vai ter uma marca, quando você está começando ali sozinha, não é diferente. Você também precisa ter um story ativo, você também precisa ter estratégias para aparecer ali, você também precisa ter estratégias para fazer com que a sua marca aconteça. E aí, quando a gente fala de stories, as pessoas falam assim: ai, mas eu tenho vergonha de aparecer, mas eu tenho medo de me posicionar, eu não gosto de falar em público, eu não gosto de falar com as pessoas, eu não sei o que dizer, eu não sei como aparecer, eu não sei por que estar ali. E aí eu queria começar a conversar um pouquinho com vocês sobre isso, sobre qual é a importância da sua marca para você aparecer nos stories. Há muito tempo atrás, 1 ano, 2 anos atrás, vamos dizer assim, que não é muito tempo, mas vamos fingir que é muito tempo atrás. Como que o mercado ele funcionava? Você abria uma empresa, você era um empresário ou uma empresária, você criava um negócio com um produto sensacional e você levava para o mercado. Quando você chegava aqui no digital, você tinha uma barreira, porque você como empresário não estava frente às câmeras, mas você precisava mostrar os seus produtos para as pessoas. E aí o que você fazia? Você ia lá, contratava um influenciador, ele ia fazer um trabalho de divulgação, ele ia gravar um story, ele ia fazer um reels, ele ia fazer uma foto, tudo isso para mostrar o seu produto. E aí você ia colocar dinheiro no seu bolso, ia fazer com que a sua marca crescesse cada vez mais. Aí esse influenciador já ficou pequeno, a sua marca já cresceu, você simplesmente vai e pega um influenciador maior, coloca uma pessoa com maior quantidade de seguidores, com um alcance maior para divulgar a sua marca. E assim você ia fazendo, você ia crescendo seu produto, ia colocando dinheiro no seu bolso e você não precisava estar na frente das câmeras. Porém, o mercado mudou. O mercado ele percebeu, principalmente os influenciadores, eles perceberam o poder que eles tinham de influenciar as pessoas. E aí, o que aconteceu de uns 2 anos para cá? Ao invés do influenciador ir lá e fazer uma propaganda para a marca X,
Ele foi e criou a própria marca dele. Então hoje você vê diversos casos, Mari Maria, Bruna Tavares, de influenciadoras que perceberam o poder que elas tinham em convencer as pessoas de que um produto era bom e fazer com que essas pessoas comprassem esse produto. Então, ao invés de trabalhar para outras marcas, elas criaram as suas próprias marcas. Então, hoje, lá, quando a gente estava com a Mil, tinha várias influências que a gente mandava, falava, olha, queria fazer parceria, tá? Falou, olha, não dá, porque ela vai lançar a própria linha dela, ou não dá, porque ela já tem uma parceria fixa com alguém, já entrou em sociedade em alguma marca. Então, hoje, o mercado, ele mudou muito. Hoje, as influencers perceberam o poder que elas têm e elas mesmas criaram as suas próprias marcas para levar os produtos até as pessoas. E aí eu queria que você pensasse um pouquinho. Se o mercado ele mudou, é porque existe algo muito importante por trás dessas pessoas, por trás dessas meninas que criaram marcas incríveis dentro do nosso país. É porque as pessoas entenderam, as pessoas conseguiram visualizar que pessoa não compra de marca, pessoa compra de pessoa. Então, quando você tem uma marca fazendo posts estáticos lá dentro dos stories, dentro do feed, postando um monte de propaganda, postando um monte de valores, isso não é atrativo, porque você está falando com uma máquina, você está falando com uma propaganda, é como se você passasse e visse um outdoor na rua. E isso não tem tanta eficiência em vendas, isso não converte. O que converte? Converte uma pessoa vendendo para outra pessoa. Converte você conversar com a pessoa, você mostrar os benefícios do seu produto, você fazer com que ela entenda, você demonstrar. Por que os Reels funcionam muito para você vender um produto? Porque ali você consegue mostrar o passo a passo de como usar o produto X, quais são os diferenciais dele frente à concorrência, por que ele é tão bom quanto você está falando, por que ele custa X e o outro produto custa Y. Então, aqui dentro dos stories, dentro dos reels, você tem uma proximidade maior com as pessoas e isso vende. Então, quando as influenciadoras perceberam esse poder e começaram a criar as suas próprias marcas, os empresários começaram a perceber que se eles não focassem em pessoas, em ter rostos dentro da marca deles, eles iam fechar as portas. E aí, quando você é pequeno, quando você está começando ali muito sem dinheiro, né? Você está começando agora, você tem um negócio pequeno, você ainda não vende tanto, você não consegue ficar pagando um influenciador por dia para estar ali dentro da sua marca, para estar ali no seu negócio todos os dias, falando com as pessoas, vendendo de pessoa para pessoa. E quando você não consegue colocar tantos influenciadores ali dentro, você precisa se tornar a cara do seu negócio. Você precisa se tornar a cara da sua marca. Você precisa se comunicar com as pessoas. Porque as pessoas, elas não vão comprar o produto de você. Elas não vão comprar o produto da sua marca. Elas vão comprar o produto de você. Então, se você aparece ali, se você mostra os benefícios, se você mostra os diferenciais, as pessoas passam a acreditar, passam a confiar no que você está falando. Porque não é só mais uma arte feita no Canva, não é só mais um panfleto. É uma pessoa que elas conhecem, que tem credibilidade, que está levando o nome dela, contando algo sobre um produto, contando um benefício, contando uma experiência. E é aqui que você consegue começar a converter os seus produtos em vendas. Então, pensem aqui comigo, né? Vamos para um exemplo. Você fala assim para mim que você tem muita vergonha de aparecer nos stories, que você tem muito medo. Essas são as maiores reclamações que eu recebo lá dentro das caixinhas que eu abro. Inclusive, abri uma hoje e essa foi uma das principais respostas. Tenho vergonha de aparecer, tenho medo de aparecer nos stories. E aí eu queria perguntar assim para você. Se hoje eu falasse para você que eu vou te dar R$1 milhão, só que você tem que fazer 10 stories para mim, você faria? Coloca aqui nos comentários para eu saber se você faria esses 10 stories. E eu tenho certeza que você faria, porque R$1 milhão dá para mudar um pouquinho a vida, né? Dá para investir lá no banco, ganhar 10 mil por mês, dá para começar a fazer umas coisinhas a mais.
E aí agora eu queria te falar que você não precisa que alguém te dê R$ 1 milhão. Você não precisa que alguém faça isso por você, porque você já tem uma marca com um produto incrível. Você só precisa mostrar para o mundo o produto que você tem. Você só precisa mostrar para as pessoas o quão bom é esse produto, fazer a sua marca crescer, posicionar ela no mercado e daqui 2, 3, 4 anos você vai aparecer nos stories, vai fazer o lançamento de um produto e quem sabe não fatura R$ 1 milhão igual a Virginia em um dia. Não é assim? Ela não aparece lá no story, fez o lançamento do produto, no outro dia ela tá lá na página da Forbes, que ela faturou R$ 1 milhão de um dia para o outro. Se é verdade, a gente não sabe, mas a gente sabe que se a gente trabalhar, a gente pode chegar a resultados próximos a esse. Quando a gente aprende a fazer lançamentos, quando a gente aprende a criar novos produtos, a criar campanha e tem uma marca forte, que isso é criado no dia a dia, você pode chegar a ter resultados assim. Então, você tem tudo na mão. Você tem o seu celular, você tem a sua marca, você tem o seu produto. Por que é que você ainda não colocou o medo aqui, ó, no bolso? No bolso. Deixou ele lá dentro e foi criar o seu império, foi construir o seu império, foi em busca do seu futuro. Eu gosto sempre de falar que eu vejo algumas pessoas falando, né? Não pensa no porquê que você vai acordar de manhã e vai gravar uma story, mas pensa em por quem. A vida de quem que você vai mudar se você acordar amanhã e gravar uma sequência de stories no perfil da sua marca. Se você vai acordar amanhã e gravar stories tão reais, que geraria uma conexão tão grande que você consiga fazer a primeira venda da sua marca no Instagram. A vida de quem que você vai mudar se você conseguir fazer com que o seu negócio engrene e que ele comece a trazer resultados para você. A sua vida, do seu filho, da sua família, dos seus pais. A vida de quem que você vai mudar se isso der certo. Ou a hora que isso der certo. Então, o primeiro ponto para você perder a vergonha de aparecer nos stories é você entender que o Instagram ele não é um brinquedo para você achar se você quer brincar com ele ou não. Ele é uma ferramenta de trabalho. E se você está disposta a colocar o seu negócio no digital, se você está disposta, se você tomou a decisão de vender os seus produtos online, você não pode escolher aparecer não. Você pode ter estratégias para melhorar e facilitar isso para você. Mas não escolher hoje eu quero e hoje eu não quero. O Instagram não é uma ferramenta de brincadeira. O Instagram, para uma marca, é ele que vai trazer para uma marca que funciona online, é o único modo dela funcionar. Tanto que a gente sempre fala, se parasse de funcionar amanhã, como é que você ia fazer? Você ia ter outros lugares para vender seus produtos? E 80%, estou chutando aqui, das pessoas não teriam outros lugares para vender os seus produtos. Porque a maioria foca principalmente na venda pelo Instagram. Então, assim, a minha pergunta para você, antes da gente começar a falar sobre estratégias para você realmente aprender a perder um pouco da vergonha, aparecer nos stories, começar a gravar, começar a falar com os seus clientes, por que você está fazendo isso? E você realmente decidiu fazer isso? Você realmente entende que o Instagram ele não é uma brincadeira? Ele é algo que vai colocar dinheiro no seu bolso, mas ele só vai colocar dinheiro no seu bolso quando você tomar atitude e começar a tratá-lo como uma ferramenta de trabalho. Então, agora que eu já te dei N motivos, tá? Não foi nenhum, te dei vários motivos para você aparecer nos seus stories todos os dias. Agora a gente vai falar sobre algumas estratégias. E eu acho que a partir daqui a gente já poderia até parar essa aula, porque eu tenho certeza que, continuando essa aula ou não, mostrando estratégias ou não, amanhã você vai aparecer nos stories do seu Instagram. Você vai aparecer porque você entende que é algo necessário, se você realmente quer fazer com que o seu negócio cresça no digital. Mas vamos lá para algumas estratégias. E a primeira delas, E a primeira estratégia é confiança. Se você tem medo de aparecer nos stories do seu Instagram, se você tem medo ainda de falar com as pessoas, se você ainda tem um pouco de receio de tudo isso, é
porque você ainda não tem confiança no que você vai falar. Então, antes de tudo, antes de você começar, antes de você decidir, antes de você tomar essa iniciativa, você vai pensar como você vai fazer isso. Você vai gerar confiança nas suas palavras. Você vai gerar credibilidade para o que você está falando. Eu sei que a maioria das pessoas tem medo de aparecer. Eu falei uma bobeira, agora um monte de gente já viu. Ou falei algo, ninguém me escutou, ninguém me respondeu, eu estou falando sozinha. Ninguém começa falando para uma multidão. Até porque, se você hoje entrasse no Instagram da sua marca e tivesse 1 milhão de visualizações, 1 milhão de pessoas assistindo o que você ia falar, você ia falar? Muito provavelmente você ia travar e não ia conseguir se comunicar e não ia conseguir fazer uma venda, não ia conseguir vender um produto sequer. Por quê? Porque falta treino. Então a gente não pode começar grande, a gente não pode querer começar com o mundo todo ouvindo a gente, com o mundo todo prestando atenção no que a gente está falando. A gente tem que começar pequeno, é um processo de crescimento. Você vai amadurecer na sua forma de falar, nas suas estratégias de venda, nas suas estratégias de comunicação e, consequentemente, a sua marca também vai crescendo, a sua audiência também vai crescendo. E quando você for falar para 1 milhão de pessoas, você vai estar 100% preparada para estar ali. Então, não é tanto sobre quem está te ouvindo, mas sobre a forma como você está falando, sobre o posicionamento que você tem, se você realmente está preparada. Mas se você ainda tem medo, se você ainda está ali um pouco receosa, começa tendo certeza das palavras que você vai usar. Então, o primeiro ponto, a primeira estratégia é você pegar o papel e a caneta, sentar e começar a analisar o que vai ser dito. O que você tem da sua marca para mostrar durante esse dia? O que vai acontecer na sua marca ali amanhã? Vamos pensar amanhã. Então, amanhã chegou novidade, chegou uma peça de roupas novas, vai lançar uma nova coleção, ou a loja vai estar em promoção. O que você tem para falar para a sua audiência? O que você tem para falar para os seus clientes? Pensa que é sempre nessa loja online, pensa sempre no seu negócio online como algo físico. Eu sempre gosto de fazer essa comparação. Se você não aparece às 8 da manhã dentro da sua marca, fazendo um story de manhã, mostrando para as pessoas o que chegou, é como se você não tivesse aberto a sua loja. É como se eu passasse ali no centro, na frente da sua loja, e ela estivesse fechada. E aí eu não estou com interesse em comprar um produto seu. Mas às vezes eu passo ali na loja, eu vejo a vitrine, olha como ela tá bonita, olha como tá na promoção. Eu vou entrar e vou comprar. Agora, quando eu passo e a loja está fechada, já não me dá um sentimento de confiança nessa marca. Eu tenho a impressão que talvez em algum momento, se eu comprar, não vai chegar, porque a marca nem sempre está ali online, nem sempre está ali aberta. Então, a primeira coisa que você precisa pensar quando você pegar o seu papel é qual é a primeira coisa que eu tenho que falar para os meus clientes amanhã. Como que eu tenho que começar o meu dia? E aí você vai fazer uma lista de tudo que você falaria para os seus clientes ou de tudo que aconteceria na sua loja se você tivesse uma loja física. Como que seria o seu dia? Então às 8 da manhã eu vou abrir a loja, às 10 da manhã eu vou colocar as plaquinhas de promoção, às 3 da tarde eu ia gravar um provador para mostrar os looks do dia, às 6 horas eu ia fazer uma oferta relâmpago. Então, dentro de 1 hora, quem comprar ganha frete grátis para o Brasil inteiro. Às 8 horas, eu ia fechar a minha loja. Essa seria a minha programação se eu tivesse uma loja física. E você vai simplesmente repetir isso no online, só que falando com as pessoas, se comunicando pelos stories. Então, vamos lá. Primeiro passo para vocês perderem a vergonha de aparecer nos stories é ter certeza do que vocês vão falar. É se planejar. É estudar cada palavrinha ali que você quer falar para não falar errado, para não ficar lá gravando 30 vezes um story e não conseguir gravar nenhum deles. Então escreve exatamente o que você quer falar. Hoje você pode colocar as letrinhas ali para subir, os textinhos na frente da câmera, se você quiser, coloca uma folha do lado, grava, depois edita, não tem problema. O importante é que você fale com os seus clientes, o importante é que você apareça ali na sua loja amanhã. Então, primeiro ponto, você vai lá e vai escrever o que você vai falar amanhã. Segundo ponto,
Dentro do digital, é um pouco mais complexo você aparecer ali simplesmente, acabei de acordar, aparecer ali de pijama, e tem muita gente que vai falar para mim que eu tô errada, e eu tenho certeza que tem muita gente que defende que você tem que ser 100% realista. Se você tá de pijama, você tem que aparecer de pijama. Você tá com o cabelo bagunçado, você tem que aparecer com o cabelo bagunçado. Você tem que mostrar para as pessoas a sua realidade. Eu não sou muito a favor dessa teoria. Sabe por quê? Porque se eu aparecesse aqui hoje de pijama com o cabelo bagunçado, vocês não iam me dar a mesma atenção que vocês estão me dando agora. Então, o seu posicionamento, a sua aparência importa sim, tá? A sua aparência importa sim. Se você está vendendo se você tem uma marca de roupa, você está vendendo lá uma coleção nova de inverno maravilhosa, e você está com uma roupa do inverno passado que já não está mais na moda, eu tenho um sentimento de, poxa, se nem você está usando o que você está vendendo, por que eu vou comprar? Se nem você está usando, se nem você está na moda, por que a gente tem que estar? Por que você está me falando para fazer algo que você não faz? Então, o primeiro ponto ali agora é o seu posicionamento frente à câmera. Então, mulher, você não precisa estar toda banhada no ouro, toda banhada na maquiagem. Para isso existe até filtro no Instagram. Mas você tem que estar minimamente apresentável. O que é minimamente apresentável? É você olhar para você e falar: nossa, eu poderia atender a um cliente assim dentro da minha loja física. Eu poderia estar assim lá. Eu estaria apresentável para falar com o meu cliente. Então, para mim, eu teria que estar só com uma blusinha básica, não tem problema, eu tô com o cabelo arrumado, passei um pó na cara, ou coloquei um filtro do Instagram e tá tudo certo. Mas eu estou minimamente arrumada para atender os meus clientes. Eles merecem isso. Eles não merecem chegar aqui e encontrar uma pessoa toda perdida na vida. Eu não tenho nem vontade de comprar uma pessoa assim. Então, você não precisa estar vestida de ouro, mas você precisa estar minimamente organizada para falar com os seus clientes. Então, esse é o primeiro ponto, que é o posicionamento seu frente às câmeras. Como que você vai se portar ali, como você vai se vestir para atender as pessoas que vieram comprar de você. Depois que você entendeu sobre as suas roupas, sobre a forma como você está ali, a gente vai falar sobre um outro ponto importante, que é o seu tom de voz. Vocês já seguiram alguma influencer, alguém famoso que você segue e você fala assim, cara, eu sigo essa pessoa porque ela é muito divertida, ela sempre tá animada. E isso me anima também, porque eu acordo 6 horas da manhã, eu tô cansada, mas daí eu vejo a fulana, ela já tá na academia, já foi fazendo não sei o quê, já passeou com o cachorro, já fez isso, já aquilo. Falo, cara, o dia tá animado e aquela emoção passa para mim. Por mais que nós estejamos falando por telas, essa emoção ela chega aqui em mim. Então eu também fico animada. E ao mesmo tempo, tem pessoas que a gente tem preguiça de assistir os stories. Que a gente olha e a gente fala, meu Deus do céu, a pessoa tá morrendo. A pessoa não tá bem, não. Tá desanimada, vai me desanimar, não quero ver isso. Então, qual é o tom de voz que você precisa ter para falar com os seus clientes? E isso você vai determinar de acordo com o tom de voz da sua marca, não é sair gritando para os 7 mundos ali que você tá animada, que você acordou feliz, que você, né? É você determinar ele de acordo com o seu público. Por quê? Se você tem uma loja de roupa que é mais moderna, que é mais estilosa, que é mais tranquila, você pode chegar gritando, falando com as pessoas e fazendo um forfé no Instagram, se isso for da sua personalidade, se isso for de você. Se não for, você tem que dar uma ajustada ali no seu tom de voz. Tom de voz é algo que você pode melhorar. Tom de voz é algo que você pode ir adaptando para atingir, para se conectar cada vez mais com seus clientes. Agora, se você tem uma marca que vende um produto high ticket, super caro, você vende só para pessoas específicas e essas pessoas são pessoas muito sérias, são empresários, enfim. Você vai chegar gritando? Vai chegar super animada? Não. Só que você também não vai chegar morrendo.
Mas você vai chegar aqui num tom de voz, falando com essas pessoas mais sério, vai chegar falando, olha, bom dia, acabamos de chegar, chegou reposição do nosso produto. Sei, você vende mesa para escritório. Então, você vai falar com pessoas que têm escritório, pessoas que são mais sérias. Então, olha, acabou de chegar os nossos produtos, um tom de voz aqui, ó, mais no nível de fala. Então, o tom que você fala com os seus clientes, ele é muito importante, porque é ele que vai causar a conexão dos stories. E depois, falando em tom de voz, nós precisamos também falar sobre uma palavrinha que é muito importante para você falar com os seus clientes, que é o vocativo. Ana, o que é o vocativo? É você ter uma palavra de conexão única com os seus clientes. Então, quando você chega nos stories e fala, gente, ou pessoas, ou qualquer coisa do tipo, você está falando muito generalizado. E nos stories, você tem que entender que do outro lado do celular não está uma multidão de pessoas. Apesar de ali você ter um número gigantesco de pessoas, tem uma pessoa só nos stories te assistindo. Então, como é que você vai chamar essa pessoa? Qual é a forma como você vai se conectar com ela? E quando ela ouvir, ela vai falar, nossa, ela tá falando comigo. Ela sempre, quando ela fala isso, ela tá falando comigo. Eu sei que é para mim essa mensagem. Eu sei que esse produto novo que chegou é a minha cara. Então, lá nos meus stories, eu costumo falar mulher. Eu falo, mulher, bom dia, como é que você acordou? Hoje vai ter live, vamos prestar atenção. Então, por quê? Eu poderia falar mulheres, eu poderia falar gente, mas eu sei que não tem várias pessoas do outro lado, eu sei que tem uma única mulher. Então, quando eu falo diretamente para ela, é muito mais fácil dela se conectar com essa mensagem. E aí, você, como marca, você pode criar uma forma de chamar os seus clientes única da sua marca. Então, sempre que alguém ouvir falar sobre isso, lá na Dorgila tinha Bill Lovers, tinham vários vocativos que a gente ia criando ali durante o dia a dia. Então, as pessoas sabem que a gente está falando diretamente com elas, diretamente com as pessoas que já compraram, que são nossos clientes, que estão nos stores. As pessoas que acabaram de chegar ali no perfil, às vezes vai ficar, nossa, o que ela está falando? Do que é isso? Por que ela fala assim? Mas as pessoas vão entrando dentro do universo da marca e vão entendendo que aquilo ali faz parte da nossa forma de conexão. E isso é muito importante, porque quando você começa a criar um universo de marca, quando você começa a vender mais do que um produto, as pessoas passam a entender e a desejar mais ainda os seus produtos. Por quê? Porque aí você deixa de vender algo que o seu concorrente também tem. Porque você tem algo único, que é o nome da sua marca. Bom, então, como que a gente faz para perder a vergonha de aparecer nos stories? Vamos lá, vamos recapitular. Primeira coisa, escreve o que você vai dizer. Segunda coisa, esteja preparada para aparecer nos stories, esteja preparada para receber os seus clientes, esteja minimamente organizada para isso. E aí você determina qual é essa forma mínima que você precisa aparecer, porque você está em horário de trabalho. Apesar de você trabalhar de onde você quiser, você ter liberdade geográfica, liberdade financeira, você está trabalhando. Então, encarem o Instagram como uma ferramenta de trabalho e vai facilitar muito mais a vida de vocês. Então, qual é a roupa que você tem que estar ali? Depois, qual é o tom de voz que você vai falar com os seus clientes? Como que você vai se comunicar com eles? E aí você vai determinar um tom de voz específico e você vai usar ele todos os dias. Por quê? Repetição gera lembrança. Então, se hoje você chega aqui nos stories gritando, não, mas isso não faz parte de você, isso é uma encenação, você não vai conseguir manter isso por muito tempo. Aí amanhã você já não tá mais assim, no outro dia você já tá mais desanimada, e a hora que você vê, você já perdeu toda aquela linha de raciocínio que você tinha criado. Você já perdeu toda aquela conexão, porque a pessoa que começou falando lá na segunda-feira com os clientes, gritando, não é mais a pessoa de sexta-feira. Então, não é que você perdeu energia, que você criou um personagem. Então, entenda qual é o seu tom de voz, ligue ele com a sua marca, consiga fazer essa conexão para que você consiga transmitir a ideia da sua marca
e crie o universo que você tem único, que é somente da sua marca. Para as pessoas encontrarem, elas precisam entrar no seu perfil. E aí, para isso, vocês vão criar um vocativo, que é uma forma única de se conectar com os seus clientes. Então, você já criou o seu vocativo, você já está minimamente arrumada, você já fez um texto, você já listou ali tudo que você precisa falar com os seus clientes hoje. Agora é a hora de você colocar em prática. E aí você vai pegar o seu celular, meu celular tá ali gravando, mas você vai pegar o seu celular, vai posicionar ele em frente a você e vai analisar o quê? O ambiente. Aonde você está gravando esses stories? Como é que tá o fundo? Fundo muito bagunçado tira a atenção das pessoas. Dê preferência por paredes brancas. Eu tenho certeza que você tem uma parede branca na sua casa. Eu tenho certeza absoluta. Vai lá, frente a essa parede branca, determina que ela vai ser o seu lugar de gravar os stories. E ali você vai falar com a sua audiência. Outro ponto importante. Escolheu essa parede branca, porém tá muito escuro, tá muito sem luz. Você vai mudar de lugar, ou você vai colocar um jogo de luz em cima de você, ou você vai ligar um softbox, que é um box preto que a gente tem aqui, ó, para aumentar a claridade desse local. Deixa eu mostrar para vocês a diferença e a importância da luz. Ana, meu celular não é bom. Meu celular, ele tem uma imagem ruim, não sei o que, não sei o que. Um monte de desculpinha, né? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não é sobre a qualidade do seu celular, é sobre a iluminação que você está usando. Eu vou mostrar para vocês como é que ficaria esse espaço com o mesmo celular, na mesma posição, só que com a luz apagada. Vamos ver se eu consigo apagar. Sim. Ó, a qualidade do nosso vídeo já caiu no mínimo 50%. Por quê? Porque eu desliguei uma luz. Eu ainda tenho mais uma aqui. Se eu desligasse as duas, aí vocês iam ver o quanto a qualidade da nossa filmagem ela já ia cair. Então, nem sempre é o celular que você está usando, mas é a forma como você está usando ele. Então vai para uma parede branca, vai para um lugar com iluminação. Ana, não tenho softbox, não tenho ring light, não tenho uma lanterna, não tenho nada disso em casa. Como é que eu vou fazer isso? Vai para a luz do sol. A luz do sol é a melhor luz para vocês gravarem story. Então, se você sabe que você precisa da luz do sol para gravar os seus stories, você só tem um espaço na sua casa, você mora num apartamento, e lá pega sol, sei lá, 11 horas da manhã, você vai lá 11 horas da manhã, você vai se preparar, você vai se programar para ficar naquela posição 11 horas da manhã e gravar os seus stories. E aí você pode salvar e ir postando conforme vai passando o dia. Mas o importante é você ter uma imagem clara. Sabe por quê? Porque quando a gente está lá passando os stories do Instagram, o que acontece? A concorrência ela é gigante. Tá lá, a sua bolinha, do lado de você tá o seu concorrente gigantesco, uma marca global, que tá com uma qualidade de vídeo, assim, sensacional, uma qualidade de stories, assim, efeito cinema. E aí eu tô ali vendo aquilo ali, pulou pro seu, tá aquela imagem, assim, embaçada, eu não consigo ver muito onde você tá. No fundo, tá pegando um pedaço de uma parede, de outra parede, aquilo já acabou a sua marca para mim. E isso é comprovado cientificamente. Existem estudos que mostram que dependendo da forma como está o vídeo, as pessoas pulam o seu story. Então, tudo o que você puder fazer para que as pessoas fiquem, que estejam no seu alcance, você precisa fazer. Então, se organizar minimamente, esteja minimamente apresentável para falar com os seus clientes. Prepare o que você for falar, se você ainda não tem praticidade de chegar e começar a conversar com as pessoas. Esteja num ambiente adequado. Esteja num ambiente onde seus stories vão ficar favoráveis a você. Onde você vai ficar com uma aparência legal, onde eu consigo ver o produto. Onde eu consigo entender com clareza sobre o que você está falando. E aí, agora que você já se atentou a todos esses detalhes, você já sabe os principais pontos, a gente vai falar um pouco sobre o que você vai falar nas stories da sua marca. Então, como eu falei lá no início,
Aqui você precisa imaginar que você está dentro da sua loja física. E aqui você precisa mostrar os seus produtos para o seu cliente. Então, imagina que acabou de chegar um cliente na sua loja. O que você faz? A primeira coisa é pegar ele pela mão e falar, olha, vem cá que eu vou te mostrar as novidades que chegaram. E a mesma coisa é nos seus stories. Ninguém compra um produto que não vê. Se você não vê, você não tem desejo por algo que você não conhece. Eu tenho certeza que você já viu algum produto na internet que você não estava pensando, você não estava desejando, nunca nem passou pela sua cabeça comprar aquele produto, mas você viu ele no story, você viu ele no Reels e você começou a passar a desejar aquele produto. Eu vou falar esse exemplo, tem lá no meu perfil, depois vocês entrem lá para ver, de uma fruteira, uma marca colocou, e aí ela é só uma fruteira, assim, do nada ela vira aquele negócio, vira uma petisqueira, do nada ela vira um negócio de fruta, aí ela vira para outra posição, você coloca gelo e coloca vinho dentro. Gente, eu nem fico na minha casa, mas eu tive vontade de comprar, vamos lá. Eu nem fico em casa, eu nem uso coisas de cozinha, mas eu fiquei com vontade de comprar aquilo lá. Então, imagina para quem recebe pessoas em casa, para quem recepciona amigos, para quem tem uma vida social ali, pessoas chegando e saindo, faz um jantar dentro de casa. Com certeza comprou aquele produto. E assim como eu tinha vários comentários ali de pessoas falando que queriam. E os maiores comentários eram: eu nem sabia que eu precisava disso. Por quê? Porque elas viram, elas enxergaram o produto, enxergaram versatilidade e começaram a desejar. Então, dentro dos stories da sua marca, você precisa mostrar os seus produtos. Você precisa fazer de conta que você está recepcionando um cliente físico na sua loja. Você precisa mostrar para ele as novidades que chegaram. Mas diferente do físico, você está falando com muito mais pessoas. Então, a chance de que você consiga vender é muito maior. Você não está oferecendo só para uma pessoa, você está oferecendo para 100, 200, 300, 1000. Você está oferecendo para muito mais pessoas. E aí, o que você tem que fazer ali, já que você tem tantas pessoas te ouvindo? É gerar conexão entre você e elas. Como é que você vai gerar conexão dentro dos stories? O próprio nome já está falando. Stories, você precisa contar histórias ali. Ana, como é que eu vou contar história para vender uma peça, para vender uma roupa? Não necessariamente você precisa estar falando da roupa. Se você só aparecer nos stories da sua marca, falando sobre o seu produto, falando sobre venda, falando sobre preço, falando sobre isso, você vai ser uma marca chata. Ninguém vai ficar ali o dia todo vendo você falar sobre isso. Agora, quando você entende que se você contar uma história, que se você aproximar as pessoas de você, a hora que você falar o seu produto, a hora que você falar sobre preço, ninguém ele nem vai perceber que você está vendendo, a venda vai ser uma consequência, aí você vai virar a regra do jogo a seu favor. Então, os stories são ferramentas de conexão diária. Você tem que pensar que ele some depois de 24 horas. Então, ali você tem um espaço aberto para se comunicar, para gerar conexão entre as pessoas e contar histórias que aconteceram no dia a dia, mostrar backstage, mostrar coisas engraçadas, mostrar coisas diferentes. Então, por exemplo, você vai lançar uma nova coleção. Vai lançar uma nova coleção na sua marca, a coleção vai chamar, sei lá, inverno, verão, não sei. Você pode contar para as pessoas como é que você chegou nesse nome, como que foi a história engraçada que aconteceu, ou pode contar uma história engraçada de um cliente sobre uma peça e depois você vem e mostra essa peça de roupa. Pode contar N histórias, tudo que acontece dentro do seu dia a dia você pode contar para a sua audiência de uma forma estratégica que no final remeta aos seus produtos. Também não vai ficar aparecendo ali no perfil da sua marca, no perfil da sua loja, falando coisas que não têm a ver com os produtos. Todas as histórias que vocês forem contar, todos os enredos que vocês forem criar, no fim tem que estar correlacionado com a sua marca, tem que estar correlacionado com o seu negócio, porque esse é o principal objetivo do seu perfil, é fazer a sua marca crescer, é fazer você se conectar com outras pessoas. Então, vocês precisam contar histórias. E aí, como é que vocês vão fazer isso? Peguem pontos do dia a dia, peguem acontecimentos que aconteceram e senta, olha para ele e começa a pensar o que eu poderia contar
O que eu poderia falar sobre isso que geraria conexão com as pessoas? Porque aí você começa a contar uma coisa engraçada, as pessoas começam a responder os seus stories, o alcance dos seus stories vão lá em cima. No final, você vendeu um produto, como o alcance aumentou muito, você chegou em pessoas que nem iriam ver, mas que acabaram comprando de você. Então, aqui você precisa gerar conexões, você precisa contar histórias além de mostrar os seus produtos. Mas eu sei que vocês gostam de um plano estratégico, de um ABC para seguir. Então eu vou trazer aqui para vocês alguns exemplos para vocês postarem já amanhã no perfil da marca de vocês. Mas isso não significa que vocês precisam seguir à risca esse passo a passo todos os dias. Por quê? Porque tem dia que você vai aparecer muito mais nos stories da sua marca. Tem dia que você está em semana de lançamento, você precisa mostrar todos os produtos que estão ali. Tem semana que você acabou de sair de um lançamento, as coisas estão mais light, ainda não chegou novos produtos, não dá para ficar anunciando muita coisa, você vai estar mais de boa. Então eu vou mostrar para vocês um passo a passo, porque eu sei que vocês gostam, mas entendam que não é algo que você precisa seguir à risca. Você pode ir sentindo como seus clientes vão reagindo. Você pode começar com 1, 2, 3, e você vai aumentando essa frequência até você chegar num equilíbrio e entender o que realmente funciona dentro da sua marca. O legal da produção estratégica de conteúdo é que você não faz nada no acaso. Então você vai listar o que você vai fazer amanhã, os stories que você vai gravar amanhã, que você vai se comprometer. E aí depois você vai analisar quais foram os resultados dessas ações que você teve. Ah, eu gravei um story 8 horas da manhã abrindo a minha loja, né? Fazendo um story ali de bom dia, mostrando as peças que chegaram, falando que tem muita novidade. Deixa eu aproveitar e só falar uma coisa para vocês. Story de bom dia não é a arte do Canva escrito bom dia, ótima semana. Não é isso. Isso não gera conexão com ninguém. Entra nas grandes marcas, entra nos seus grandes concorrentes e vê se eles estão fazendo artezinha no Canva, desejando uma ótima semana para as pessoas. Não estão? Então, story de bom dia é você chegar e contar o que vai acontecer no seu dia, o que vai acontecer na marca durante o dia. Então, bom dia, gente. Hoje nós temos aqui muitas novidades. 6 horas da tarde vai ter uma super promoção relâmpago. Então, fiquem atentos a você gerar antecipação dos seus clientes. Então, tem dias que você vai produzir um conteúdo muito maior. Tem dias que você já vai estar ali, ó, tem que esperar um pouco, já não tem mais tanta novidade, estou esperando reposição. Então, tudo isso você vai adaptando. E você vai analisando as estatísticas, analisando os resultados. Nossa, eu postei uma caixinha, as pessoas super interagiram, super funcionou. Depois eu postei todos os reposts. Eu vou replicar mais vezes isso na minha semana. Ou, eu postei uma caixinha, ninguém respondeu, você teve que responder as primeiras, mas eu vou tentar amanhã de novo, porque amanhã vai ser 1% melhor. Eu tenho que ser 1% melhor a cada dia. Aí no outro dia já teve uma pessoa que respondeu. Então, olha, eu já tive um resultado 100% melhor do que ontem. Porque ontem não tinha ninguém, hoje tem uma pessoa. Então, eu dobrei o meu resultado. Então, daqui 2 dias eu vou tentar novamente. Eu quero que 2 pessoas respondam. Então, você tem que sempre estar olhando o que você conseguiu conquistar no dia e tentando melhorar a sua média. Então, vamos lá. Eu vou anotar aqui. Vocês vão anotando aí com vocês também um passo a passo de stories para vocês gravarem amanhã no perfil da marca de vocês. Eu acho que tá mostrando aqui. Então, 8 horas da manhã. Sônia também tá boa. Vamos ver se essa aqui tá boa. 8 horas da manhã. Você vai abrir a sua loja. 8 horas da manhã você vai abrir a sua loja. O que você vai gravar aqui nesses stories? Aqui, gente, no máximo de 2 a 3 stories. Melhor falando de 1 a 2, tá? Nem cheguem a 3 stories, porque senão fica muito cansativo. Porque você não está trazendo nenhum conteúdo no contexto, você só está antecipando o que vai acontecer no seu dia. Então aqui você só está falando para as pessoas, olha, hoje vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter promoção, tá chegando o lançamento novo na loja. Então, para não cansar muitas pessoas, de 1 a 2 stories, 8 horas da manhã, para você abrir a sua loja.
Isso, não esquece, se você não abre a sua loja, as pessoas estão passando por ali, elas têm a impressão de que está fechado, você perde credibilidade. Então, isso aqui é muito importante. Abriu a sua loja, deixa passar um tempinho ali, 10 horas, você vai voltar nos stories. E aqui você vai fazer algum tipo de interação com os seus clientes. Por que interação? Porque você precisa que eles conversem com você. Você precisa saber o que eles querem. Eu falei para vocês que eu vou trazer mais informações, eu vou trazer mais ideias, né, insights que eu estou aprendendo lá no livro, como influenciar pessoas. E uma dos capítulos é você ter a capacidade de ouvir os seus clientes. É você entender o que eles querem. Você não tem como saber o que o seu cliente deseja. Eu tenho uma loja de joias, eu tenho uma marca de joias, e eu gosto muito do brinco de pérola, então eu vou mostrar o brinco de pérola. Mas você está falando sobre você, e a sua loja não é sobre você. A sua loja é sobre o seu cliente. O que o seu cliente quer? Começa a ouvir mais o que ele quer, para você trazer conteúdos de acordo com o que ele gosta. E aí você vai ter uma conversão em vendas muito maior, porque você está falando diretamente o que ele quer ouvir. Então, as pessoas, na hora de produzir conteúdo, às vezes elas são um pouco egoístas. Elas começam a pensar no que elas querem. Aí eu gosto desse vestido, eu gosto dessa roupa preta, então eu vou falar sobre ele. Mas, na verdade, 90% dos meus clientes não gostam. Mas por que você está falando dele? Então, dê atenção para o que os seus clientes gostam. Então, 10 horas da manhã, ouça os seus clientes. Faz uma enquete, esse ou esse, produto A, produto B, produto C, produto D, ou faz uma caixinha de perguntas, também funciona muito. Coloca lá uma caixinha, escuta o que os seus clientes têm a dizer. Pergunta para eles o que eles querem ver hoje na loja, quais são os produtos que eles querem ver, o que eles estão precisando em casa. E aqui, quando vocês colocarem caixinhas, sejam o mais objetivos possíveis. Não deixem as perguntas muito abertas. As pessoas têm preguiça de pensar. Então, se você coloca uma caixinha lá escrito assim, me manda aqui, o que você quer hoje? Uma coisa muito ampla, eu nem sei o que tem na sua loja. Como é que eu vou te mandar o que eu quero? Então, assim, eu tenho que pensar no que eu já vi de conteúdo seu, para eu conseguir raciocinar no que eu quero te perguntar, eu já desisti na metade. Então, as pessoas, elas têm preguiça de pensar. Tudo que for no automático é muito mais fácil. Então, se você quer ter mais resultado que em caixinhas de perguntas, seja o mais objetivo possível. Então, coloca lá o vocativo, né? Ou mulher, belovers, qual a cor de vestido que você quer ver hoje aqui? Qual é a roupa de inverno que você quer ver hoje? Qual é o tipo de brinco que você quer? Dá opções. Então, tudo que você puder direcionar mais o seu cliente, você vai ter mais resultado. Tudo que conseguir ser mais no automático. E aí você vai esperar as pessoas interagirem com você, vai esperar as pessoas falarem com você. E depois você vai voltar aqui por volta das 14 horas. E por volta das 14 horas você vai trazer as respostas. Não tem nada pior na internet do que uma marca perguntar, fazer algo de interação, uma caixinha, por exemplo, uma enquete, principalmente caixinha de pergunta. Você se dar ao trabalho de responder ela, de fazer uma pergunta e ela não te responde. Então a pessoa vai lá, abre uma caixinha. Qual look vocês querem ver hoje? E aí você vai lá, pensou, respondeu e cri, 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 cri. A marca nunca postou a roupa que você pediu. Da próxima vez eu vou perguntar? Não vou. Não vou perguntar, porque eu já não tive resposta na primeira. Então, não perca o seu cliente. Dê total atenção para ele. Lembra lá da loja física. Se você está atendendo o seu cliente ali na loja física e ele te pergunta, olha, eu queria ver tal roupa, você vai, tchau, vai embora? Não vai, você vai responder, você vai mostrar. Então, sempre que você fizer uma pergunta, o seu cliente te responder, você vai trazer uma resposta de volta. Então, aqui, ó, às 14 horas, você vai mostrar os produtos que eles pediram.
Então, quero ver o brinco de tarraxinha tal, quero ver o brinco para terceiro furo, quero ver conjunto, quero roupa de inverno, moletom. Você vai trazer essas peças nos stories. Deixa eu falar uma coisa para vocês, muito importante para vocês refletirem sobre isso. Muitas vezes, quando algumas marcas fazem caixinhas, né, perguntando sobre roupa, sobre look, sobre peças, e as pessoas perguntam, na hora de responder, o que essas marcas fazem? O que essas pessoas fazem? Vai lá, pega um Reels do feed, compartilha nos stories e coloca lá, sei lá, quero ver vestido preto. Aí pega lá um Reels do vestido preto, coloca nos stories a pergunta da pessoa, como se aquilo ali fosse a resposta. O que vai acontecer? Quando você coloca isso, quando você reposta um conteúdo do seu feed para os seus stories, a princípio parece bom. Mas vamos pensar estrategicamente no que vai acontecer pensando em Instagram como algoritmo. A pessoa está lá vendo vários stories. Ela chegou nesse story, ela falou, nossa, um vestido legal, tá, os números, quero ver ele completo. Clicou, saiu dos seus stories, foi para o seu feed. Muito provavelmente a pessoa não vai voltar nos seus stories para assistir o restante. Então ali você já quebrou a sua audiência dos stories. E o algoritmo, o que ele entende? Ele não entende que você fez uma jogada estratégica de marketing para levar as pessoas para o seu feed. Ele entende que o seu conteúdo não é interessante. Ele entende que as pessoas estão ali assistindo, chegou ali, conteúdo chato, vou embora. E as pessoas vão embora, então automaticamente ele não vai entregar mais o seu conteúdo. Automaticamente você vai ter uma queda nos seus stories. Então depois as pessoas ficam, ai, meus stories não alcançam ninguém. Claro, você só fica repostando coisa do seu feed ali. Aí a pessoa viu uma vez, foi para o seu feed, caiu o engajamento dos seus stories. Então, quando você está trabalhando com stories, trabalhe com stories, não trabalhe com feed. Você quer fazer com que as pessoas fiquem o maior tempo possível, que as pessoas fiquem até o fim do seu conteúdo. Então, coloque uma foto do produto que você tem para responder esse seu cliente. Coloca uma foto bonita, coloca uma música. A música também cai um pouco ali no engajamento, mas pode colocar. Coloca uma música, coloca uma foto. Aparece falando, aparece mostrando o produto. Mais do que você colocar uma foto, é você mostrar o produto. Eu posso falar, eu quero ver uma caneta vermelha. Olha, vem cá. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ai, não vou poder tirar essa tampa daqui. Tá bom. Eu vou mostrar essa caneta vermelha aqui para vocês, eu falando aqui nos meus stories, né? Olha, eu viro ela aqui, ela não perde aqui, ó, a cor, ela continua escrevendo. Depois que eu escrevi, ó, ela não borra na minha mão. Isso aqui vende. Eu colocar uma foto dessa caneta aqui nos meus stories e querer que a pessoa tenha desejo, gere desejo intrínseco dentro dela e queira comprar o meu produto, já é querer subestimar muito as pessoas. Então, aparece nos stories mostrando o produto, vai lá, anota o que você precisa falar sobre esse produto, se posiciona, esteja minimamente arrumada, vai ali num lugar que tem uma luz, ou na luz do sol, ou na luz da câmera que você pegou, do tripé que você está usando, e aparece mostrando o seu produto, mostra os detalhes, as pessoas se apaixonam pelos detalhes. E aí, depois que você respondeu, aqui nessas respostas também, cuidado para não ficar muito longo. Cuidado para não ficar horas falando sobre isso e ter aquela sequência de stories gigantesca. Aqui coloca no máximo 5 stories para não cansar o seu cliente, para ele não ficar, nossa, que conteúdo cansativo, vou ver outra coisa, para que ele fique até o final. Faça stories bonitos, faça stories que tenham a identidade da sua marca. Se a sua marca é vermelha, não fica fazendo stories lá escrevendo com cores preta, laranja, amarela. Usa o vermelho da sua marca. Às vezes não tem o vermelho idêntico, mas usa o vermelho. Padroniza. Tudo que é padronizado gera mais retenção, porque as pessoas memorizam mais e elas entendem que aquele story faz referência à sua marca. E aí, em 2 horas, você repostou ali os stories da sua marca. Depois você pode voltar ali por volta das 17, das 18 horas, para mostrar mais uma vez alguns dos seus produtos. E aqui você já pode vir com uma ideia diferente. Então, aqui você já pode mostrar os mais vendidos da sua semana. Ou aqui você pode mostrar uma curiosidade.
para aumentar o engajamento, porque você acabou de fazer 5 stories mostrando produtos. Isso pode abaixar um pouco o engajamento dos seus stories. Então, faz com que ele volte, com que ele suba, trazendo conteúdos que são mais tranquilos, conteúdos que geram mais engajamento. Então, ali à tardezinha, vai e mostra uma coisa curiosa sobre o que aconteceu na sua marca hoje, sobre um produto. Gente, olha, nossa, vocês não sabem o que aconteceu, veio uma peça errada, não sei o que, as pessoas gostam de polêmica, não, né? Dá uma medida ali no que você está falando. Então, olha, veio uma peça errada, e agora? Olha que engraçado. Então, traz algo mais divertido, mostra, olha, pessoal, algo que é de muito interesse, eu quero mostrar para vocês um detalhe de um produto que vocês tanto me pedem. Então, olha, esse produto foi o nosso produto mais vendido por isso, isso, isso. Tudo que é mais vendido chama a atenção das pessoas, as pessoas param para ouvir, porque se tem tanta gente comprando também, pode ser interessante para mim, talvez eu também queira comprar. Então, traz um conteúdo ali que tem mais uma intenção realmente de aumentar o engajamento dos seus stories, de fazer as pessoas olharem para você. Sabe o que é interessante aqui, né, de alguns desses conteúdos, se você está falando de produtos, você não necessariamente precisa estar na frente das câmeras. Se você está mostrando uma peça, você pode simplesmente mostrar o seu produto. Então, olha, agora à tarde eu não estou muito arrumada, não está legal aqui o fundo, mas eu só vou mostrar os meus produtos, eu vou colocar a minha voz, vou estar falando, vou estar ali com a minha mão gesticulando. Então, as pessoas também vão entender o que eu estou falando e vão se conectar comigo. E aí aqui a gente chegou no fim de um dia, e aí a gente pode colocar mais um conteúdo aqui às 8 horas. E qual que é um conteúdo para a gente colocar às 8 horas dentro do perfil de uma marca? Normalmente, à noite, as marcas colocam reposts dos clientes. Então, aqui, você vai lá no seu direct e pega todo mundo lá que está repostando, que chegou o produto, que recebeu um produto novo, que acabou de chegar, que foi entregue, que está usando a sua marca, e reposta os seus clientes que estão te marcando. Ó, faz um repost dos seus clientes. Por quê? Para você não quebrar o seu conteúdo no meio. Então, às vezes, você está aqui fazendo 5 stories, respondendo as caixinhas, do nada entra um story de uma outra pessoa, que é um cliente que recebeu, que não tem nada a ver ali com a sequência que você está fazendo, as pessoas ficam um pouco perdidas, ou você coloca, pergunta para as pessoas, e aí você não responde, você vem e traz o repost. Então, normalmente as marcas, elas repostam os conteúdos dos clientes mais no período da noite. Fala, olha, agora já o sol já não tá legal para fazer story, tudo, eu vou repostar o conteúdo que eu fui marcada, que marcaram a minha marca. E aí você faz isso no finzinho da noite. E o legal de você fazer no finzinho da noite também é que daí ele fica o dia todo no outro dia. Então as pessoas têm ali 12 horas durante o dia até as 8 horas da noite para assistir aos stories. Isso traz credibilidade para sua marca. Sempre que a gente vê outra pessoa usando, que não é você que é a dona da marca, a gente tem uma sensação de credibilidade maior. Porque a gente está vendo uma outra pessoa, que é uma pessoa real, usando o produto. Então, não é só o dono que está me falando que é bom, tem uma pessoa que realmente está me falando, está me comprovando isso. E isso também é um gatilho mental, você mostrar outras pessoas, você trazer prova social para dentro da sua marca. Bom, aqui hoje era mais ou menos isso que a gente precisava conversar. Trouxe motivos para vocês aparecerem nos stories. Então, não se perguntem por quê, se perguntem por quem. Não se perguntem por quê, se perguntem, esse é o meu trabalho. O Instagram não é uma ferramenta, o Instagram não é um brinquedo, ele é uma ferramenta de trabalho. Então, se eu quiser posicionar a minha marca no digital, eu preciso gerar conexão com os meus clientes. Se eu quiser realmente aumentar as minhas vendas, eu preciso gerar conexão com os meus clientes. Pessoa vende para pessoa, pessoa não vende, pessoa não compra de marca. A gente compra da pessoa que está do outro lado da tela. Seja você ou seja um influenciador. Se você ainda não tem dinheiro suficiente para pagar um influenciador por dia para estar lá no perfil da sua marca, eu sugiro que você comece amanhã a aparecer. Porque a sua marca só vai crescer quando você começar a se posicionar, começar a gerar conexão com as pessoas. Isso não acontece do dia para a noite.
Não ache que você vai aparecer amanhã nos stories e todo mundo vai parar para te ouvir, todo mundo vai responder as suas caixinhas de pergunta. Muitas vezes você vai ter que abrir uma caixinha e você mesma vai lá e responde. E aí você mesma vem e traz os looks para as pessoas verem, se apaixonarem, começarem a desejar e interagir nas próximas vezes. Sabe aquela coisa de, olha, a comida está servida, pode pegar? Ninguém vai? Você precisa ter a primeira pessoa que vai lá e vai fazer isso. É a mesma coisa nas suas caixinhas. Às vezes você vai ter que começar para que as pessoas se sintam à vontade, porque é algo diferente que você não fazia muito ali. Então sempre se perguntem por quem e não por quê. A vida de quem que você vai mudar quando a sua marca realmente começar a acontecer. Segunda coisa, se prepare, tenha estratégia. Organize o local onde você vai gravar os seus stories. Tenha clareza no que você vai falar. Prepare um roteiro. Saiba exatamente o que você vai falar no seu dia. Tenha uma estruturinha assim para o seu dia, básica como essa, para você saber que, no mínimo, isso aqui tem que acontecer no seu dia. Mais do que isso pode acontecer também. Pode ser que você tenha outras coisas para falar nesse dia que aconteceu, contar uma história que vai gerar conexão com os seus clientes. Mas saiba que isso aqui é o mínimo, que isso aqui é o básico que você precisa fazer todos os dias no Instagram da sua marca. Porque aquilo que as pessoas não veem, elas não compram, porque elas não desejam. Não tem como você desejar algo que você não comprou. E pode ser que a pessoa, pode ser que o seu cliente ele esteja desejando o produto que você tem na sua marca. Só que ele não sabe que você tem. E aí ele não vai comprar de você, vai comprar do concorrente. Então, assim, essa semana a gente estava procurando aquela meia peludinha por dentro, né? Eu falei, gente, não tem uma loja em Londrina que vende essa meia. Eu falei, como é que pode? A gente rodou o centro inteiro e a gente não achou uma loja que vendesse essa meia. E às vezes tem uma loja que vende essa meia. Eles só não estão comunicando, eles só não estão dando a atenção necessária. Por quê? Porque muitas vezes eles não pararam para ouvir os clientes deles. Isso está uma procura, está uma febre gigantesca. E às vezes o dono da loja ele só não sabe, ele até tem o produto, tá lá guardado, ele não dá muita importância e as pessoas estão loucas atrás desse produto. Então aqui são ferramentas básicas para você começar amanhã a aparecer nos stories da sua marca. E aí você aparece, me marca, fala que você está dando o primeiro passo e que é o primeiro passo de muitos, que é o primeiro passo que você vai caminhar em direção ao sucesso da sua marca, tá bom? E aí agora a gente vai finalizar a nossa live. Vou deixar ela salva lá no YouTube. Então, se você quiser assistir novamente, se você quiser saber o passo a passo, se você não conseguiu anotar, tá lá salva no link do YouTube. Depois eu vou deixar o link para vocês aqui. Um beijo, muito obrigada, gente, por mais essa noite. Quarta-feira que vem a gente está aqui de novo com mais um assunto. E eu vou deixar, inclusive, uma caixinha de perguntas no meu Instagram para a gente saber qual vai ser o tema da próxima aula. Então já começa a pensar aí qual a sua maior dificuldade no seu negócio, em fazer ele acontecer no digital, em fazer ele trazer, deixar ele, a sua marca em movimento para a gente conversar lá no perfil. Um beijo, boa noite e até mais. Deixa eu encerrar aqui. E quem está no Instagram,